Bom dia, hoje a gente está aqui, né, para falar um pouquinho do monitor Global Tech, modelo GT 1200. Meu nome é Rogério, eu sou da empresa Oxy System e são umas orientações básicas, né, com relação ao funcionamento, encaixe, ajustes, esse tipo de coisa, né, algo bem sucinto. Então vamos lá. Esse é um monitor multiparamétrico, né, programado com alguns parâmetros já pré-estabelecidos aí, né? O que a gente tem aqui de parâmetros? Oximetria, ECG, dois canais de temperatura, pressão não invasiva e dois canais de pressão invasiva. E este modelo aqui, ele tá no caso instalado nele a oximetria Nelcor, né? Mas a gente tem um outro modelo também, em que a oximetria, se a gente for olhar esse azulzinho, né, um encaixe diferente, o que muda é só a conexão aqui de um para o outro, mas o padrão de funcionamento acaba que é o mesmo, né? Então, vamos falar com esse daqui, o que eu estou com os acessórios aqui disponíveis na minha mão, ok? Então tá, o que eu tenho aqui na minha mão? Cabo de ECG, né? Se vou deixar ele de ladinho aqui para a gente conseguir ver que, se a gente for olhar, cada conector tem sua respectiva cor de local de encaixe ali para facilitar o processo. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, ele tem uma marcação no cabo. Essa marcação precisa sempre estar voltada para cima, para ser encaixada ali nas conexões, ok? Então eu estou aqui com o meu cabo de ECG, esse aqui é um simulador, né, para a gente simular uma frequência cardíaca. Meu oxímetro, né, adulto. Esse é o padrão aqui no caso desse monitor. Se fosse aquele outro monitor que eu mostrei antes da conexão azul aqui em cima, a ponta seria parecida com essa do ECG, porém azul, ok? Nosso conector aqui, o nosso cabo de pressão não invasiva, então a gente está aqui com ele. E nossos sensores de temperatura, né? No caso eu peguei os dois aqui, só para mostrar a diferença entre o sensor de pele e o retal, ok? Então, para encaixar, como eu tinha comentado, não tem muito segredo. Só se certificar de que aquela marcação esteja para cima, eu encaixo ele lá, ó, empurro até o fim e ele vai conectar. O do oxímetro aqui, veja a posição certinha, encaixo lá. Da pressão não invasiva, é um plug simples, encaixo no seu respectivo local. E eu vou colocar só um sensor de temperatura aqui, no caso de pele aqui. Marcaçãozinha também, ó, para cima. Encaixei lá. Se eu quisesse usar o outro sensor de temperatura, era só conectar ele no seu respectivo local lá. Temperatura 1 e temperatura 2. Então vamos lá. Aqui fica o botão de liga e desliga. Então lá embaixo. Apertei lá. Vai ligar o nosso monitor. Vou ligar meu simuladorzinho aqui para fazer uma frequência cardíaca. Então eu liguei o monitor, ele já entra com o padrão dele, então vocês estão vendo a frequência aqui, né? Está sendo gerada pelo meu simulador ali. E aqui está o monitor, né? A tela principal dele, com todos os parâmetros ativados. Caso eu não vá, então a única coisa que eu estou monitorando aqui no momento é a frequência cardíaca e a temperatura 1. A temperatura 2 não está, né? A frequência de pulso também não. Vou colocar o oxímetro aqui no meu dedo, só para vocês verem a curva aqui platimosgráfica. Certo? Então é isso aí, gente. Monitorização básica aí. Tá dando aqui uns eletrodos soltos, esse tipo de coisa. Aqui é o encaixe do meu simuladorzinho. Vamos lá. A tela dele é touchscreen. Então tudo que eu quiser mexer, eu posso ir lá e clicar diretamente em cima do que eu quero mexer. Por exemplo, frequência cardíaca, ele vai abrir configurações de frequência cardíaca para ajustar algo relacionado. Por exemplo, o volume do QRS. Tá dando apneia aqui porque o meu simuladorzinho ali não gera frequência respiratória. Então, só frequência cardíaca. Então, por isso desse alarme, ok? Silenciar aqui, a gente já fala disso daqui a pouco. Então, aqui eu tenho a parte de configurações de ECG. Por exemplo, qual derivação vai aparecer na tela. O volume do QRS, tá ouvindo o bip-bip? Eu posso silenciar e tirar esse som. Então, dá para fazer ajustes do ECG. Quero fazer alguns ajustes da oximetria. Clico nela. Ele abre, ó, configurações da saturação. E aí eu consigo ajustar tudo ali. Da pressão não invasiva. Clico lá. Por exemplo, modo de medição, ó, ele está como manual.
Se eu clicar lá e colocar como automático, ele me permite aqui em cima, ó, ajustar um intervalo de tempo, para ele fazer uma aferição automática, né, no período que a gente selecionar aqui, ok? A tela dele está bem congestionada, cheia de coisas e dando alguns alarmes. Por exemplo, meu simulador que eu tinha comentado, ele não simula respiração. Então por isso que ele está alarmando a apneia aqui, né? Porque a respiração está como 0. Aqui embaixo eu tenho botões de atalhos. Então o primeiro deles, ó, é configurar módulo. Reparem que eu tenho vários botões aqui, né, várias conexões coloridas. Significam que tudo que tiver colorido é que está ativado. E tudo que tiver cinza significa que está desativado. Para ativar ou desativar algum parâmetro, é só eu clicar em cima dele, no caso da pressão invasiva, que foi o que eu cliquei. Está lá, o estado atual ativado. Desativei, ficou cinza. Desativar outra também. Eu não vou usar a respiração, por causa do meu caso aqui, como, né, só para não alarmar, ó, resp. Clico lá, desativei. Eu não vou usar a temperatura 2, que eu estou sem o sensor conectado. Desativei também. Aí eu fecho lá em cima, reparem que ele dá uma limpada na tela e deixa só o que eu estou monitorando. Parou de alarmar lá, ó, a respiração, está alarmando aqui temperatura inferior, por quê? Ele está lendo aqui, ó. Reparem que sempre que tiver um alarme, o parâmetro referente a ele fica piscante. Então eu clico lá, ele está mostrando, ó, o limite inferior está em 36. E no caso aqui, como o meu sensor está, né, em área ambiente aqui, ele está com essa temperatura aqui no ambiente onde eu estou. Então por isso que ele está alarmando, porque está fora da faixa de ajuste de alarmes. Então, como eu tinha comentado, se eu quiser ajustar alguma coisa, eu clico no parâmetro que eu quero ajustar, ele abre um menuzinho e a gente consegue ajustar ali o que a gente quer, desde limite de alarmes ou até alguma configuração, ok? Seguindo nos botões aqui embaixo, eu tenho configurar paciente, onde eu consigo fazer a admissão de um novo paciente, excluir dados dele, admitir um novo paciente, admissão rápida. Clico, ele vai perguntar, tem certeza que é isso que você quer? Sim. Ele vai me perguntar, ó, se o meu paciente é adulto, PED ou NEO e se tem marca-passo sim ou não. Eu seleciono o que eu quero, confirmo aqui embaixo e lá em cima automaticamente ele altera. Por exemplo, ó, pediátrico. Tem marca-passo? Não. Dou um OK aqui. Ele já mudou lá em cima. Então lá em cima está como pediátrico agora e ele se autocondiciona para essa categoria de paciente, ok? Botãozinho do lado, rever tendências. Eu consigo fazer uma revisão dos dados monitorados do paciente até agora. Tipo, informações do paciente, tendência tabular, então uma tabela com todos os parâmetros que estão ativados e como que está se comportando no paciente, tá? Eu consigo, ó, em intervalo aqui, mudar o intervalo de medição em até 5 em 5 segundos. Ele monitora as últimas 168 horas de monitorização, ele grava, né? 168 horas de monitorização. Então, dentro desse período, a gente vai ter, ó, já está monitorando aqui a frequência, tudo, ó. Então, o horário aqui está errado, né? Vou ajustar isso daí, mas, de acordo com o que está aqui, ó, 23 horas e 14 minutos, 23 horas e 13 minutos e 55, 14, e assim vai. A gente consegue ver o que aconteceu com o paciente aí nos últimos 7 dias, ok? Pressão não invasiva, não afere nenhuma, mas se tivesse aferido ele ia mostrar todas as pressões não invasivas aqui. Arritmias, alarmes, então todos os alarmes com data e hora do que aconteceu, tá? Ele vai gravando aí pra gente. Esse é o botão de rever, então eu consigo revisar coisas que já aconteceram. Tipo de tela, se eu clicar lá, eu consigo mudar, ó, padrão é essa que a gente tá agora, 7 derivações, só ECG. É como se fosse um elétrico que eu tivesse aí, né, nele aí. Números grandes, só a parte numérica fica na tela. Então, tipo de tela, a gente consegue ajustar oxicardiospirograma, pressão, né, revisão de pressão não invasiva. Então, nesse quadrado, vão ficar as últimas 6 aferições realizadas, tá? Então, a gente consegue ajustar o tipo de tela de acordo com a necessidade aí de monitorização do paciente, ok? Configurações de alarme. Eu tinha comentado que, se eu clicar em qualquer parâmetro, ele me abre, ó, limite superior e inferior de alarme do ECG, saturação, temperatura e assim por diante. Este botão,
ele me dá a opção de ajustar o volume do alarme ou limites. Ele me mostra todos os parâmetros e como é que estão os alarmes de cada um deles. Então eu consigo revisar todos os alarmes em uma telinha só. Ok? Clicando no X lá, ele vai fechando. Em espera, toda vez que eu apertar e der um sim, ele fica em stand-by. Aí lá embaixo tem uma mensagem, pressione qualquer tecla para sair do modo de espera. É só eu apertar qualquer um desses botões aqui dessa lateral, ele vai voltar aí, né, exatamente para o processo onde ele estava, exatamente na última tela. Esses botões, o primeiro, aferição de pressão não invasiva, então reparem que está subindo a pressão do manguito, porque ele está enchendo o meu manguito aqui, ó. Ok, lógico que ele não vai fazer aferição, né, porque não está conectado. Se eu apertar novamente, ele interrompe o enchimento do manguito para fazer a aferição, tá? O primeiro botão é silêncio do alarme, esse laranjinha aqui, ó, o segundo, né, o primeiro laranja, o segundo na sequência. Eu apertar durante 2 minutos, ele silencia os alarmes que estiverem acontecendo. O de baixo dele, durante 2 minutos, ele desliga os alarmes. Então, qualquer coisa que acontecer, ele não vai avisar. Então, ele interpreta que a gente está fazendo algum procedimento com o paciente e aí ele permite, né, esse desligamento, assumindo a nossa responsabilidade ali à beira do leito, ok? Congelar. Toda vez que eu apertar, reparem, ele congela o traçado. Aí nas setinhas aqui embaixo, eu consigo navegar no traçado e visualizar os últimos 2 minutos de curvas, né? No caso que foram monitoradas aí, né? Para trás. E esse daqui seria um botão para impressão. Ele possui a possibilidade de ser acoplado a uma impressora térmica aqui. E eu apertaria esse botão, ele automaticamente ia imprimir um eletro, ok? Lá em cima, a gente tem algumas informações, então aqui seria o número do leito e do quarto do paciente, se a gente tivesse colocado isso na admissão do paciente, a categoria que o paciente está, pediátrico, neonatal ou adulto, se o paciente tem marca-passo sim ou não, um coração com X é que ele não tem marca-passo, se não tivesse o X, ele está configurado para detectar o marca-passo, data e hora, o volume do alarme, comunicação de rede, caso ele esteja conectado em uma central de monitorização, para a gente saber se a comunicação está íntegra, e quantidade de bateria. A bateria dele dá uma autonomia de 2 horas de funcionamento fora da rede elétrica, ok? Então é importante sempre na rede elétrica lá, né, conectado na tomada, mesmo que não está utilizando, para que a bateria esteja totalmente carregada. E acredito que é o suficiente aqui, né, para a gente, bem sucinto, para que a gente consiga manipular aí o nosso monitor e usar ele da forma, né, mais adequada possível. Tudo bem? Muito obrigado e um ótimo dia a todos.